Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Números, no capítulo 21. Números, capítulo 21. Vamos ler do versículo 4 a 9. Essa passagem fala a respeito da serpente de bronze. Vamos aprender hoje algumas coisas a respeito desse texto, amém? Para nossa edificação espiritual. Muito obrigado, Jesus. Números capítulo 21, versículos 4 a 9. Amém? Amém. Números capítulo 21, versículos 4 a 9. O texto bíblico diz assim: Então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizestes subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Amém? Graças a Deus. Irmãos, pode sentar em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigada, Jesus. Nós vemos aqui que o povo estava caminhando, eles partiram do Monte Or, eles iam pelo caminho do Mar Vermelho. O detalhe é que era o caminho mais longo. Deus ordenou que eles fossem por um caminho mais longo. Mas o caminho mais longo não significa o pior caminho, amém? Se Deus falar que é para a gente ir para o caminho mais longo, devemos ir para pelo caminho mais longo, porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. E então eles estavam rodeando a terra de Edom, e estavam caminhando muito, e o povo se tornou impaciente no caminho. E é interessante que a impaciência do povo é porque eles estavam caminhando e nada acontecia, não via resultado de nada e nada acontecia, e eles estavam caminhando e fazendo o caminho mais longo, e o povo se tornou impaciente no caminho. E isso é interessante para nós, é uma aplicação interessante para as nossas vidas, porque muitas vezes nós estamos na mesma situação. Queremos uma resposta de Deus, lutamos por uma resposta, por uma solução, por algo, corremos atrás, pedimos, clamamos, o resultado não vem, a resposta não chega, as coisas não acontecem. E muitas vezes nós também corremos o risco de ficar impacientes pelo caminho. E com isso a gente acaba entristecendo a Deus. Porque uma das características da impaciência é como se a gente estivesse simplesmente dizendo assim: Deus, eu não estou confiando no Senhor. E isso é muito sério, isso entristece o coração de Deus. Quando a gente se torna impaciente, isso mostra muitas vezes que a gente não está tendo a confiança. A impaciência muitas vezes demonstra a falta de confiança. Nós precisamos fazer uma reflexão em nossas vidas. Senhor, de repente eu não estou tendo confiança no Senhor, mas tem misericórdia de mim.
Põe em mim um coração que confia no Senhor, um coração que confie totalmente no Senhor, né? Bem-aventurado é o homem que tem um coração que confia totalmente em Deus. Eu achei interessante pesquisar um pouco sobre a impaciência, os problemas que a impaciência traz para a gente, para a nossa saúde. Uma das coisas que a impaciência traz, ela provoca aquela pressão alta, né? Porque você fica nervoso, você fica ansioso, isso atrapalha na sua pressão, fica agitado, fica precipitado no falar, muda os seus hábitos alimentares. Você muitas vezes tem até aquela questão de que você não tem paciência nem para cozinhar, né? Não tem paciência para cozinhar, você começa a pegar aquela comida que fica pronto rapidamente, aquelas comidas que já semi-prontas, porque muitas vezes não tem nem paciência para cozinhar. As pessoas impacientes querem tudo para ontem. É interessante que Paulo disse, né, que é para a gente, que uma das características do fruto do Espírito Santo é o quê? É ser paciente, é ser longânimo, né? O amor também é paciente. Então, quer dizer, é uma característica que nós como cristãos precisamos cativar, cultivar, precisamos buscar de Deus, é a paciência. Porque quando a gente estiver paciente, com paciência, quando a gente estiver calmo, a gente vai ouvir a voz de Deus. Na agitação a gente não consegue ouvir a voz de Deus, na impaciência a gente não consegue ouvir a voz de Deus, a gente fica alvoroçado, fica agitado, a gente quer agir por nossa própria conta, e tudo isso traz malefícios não só para a nossa saúde física, mas para a nossa saúde espiritual também. A impaciência atrapalha muitas vezes a gente de perceber, irmãos, o lado positivo de alguma coisa. Porque aquilo que você tanto espera, tanto deseja, aquela resposta, aquela bênção, e muitas vezes a ausência daquela bênção ali também, ela te permite que você tenha outros benefícios, e muitas vezes a gente não consegue perceber o lado positivo de cada situação. Se de repente aquela bênção vai ser uma bênção para a minha vida, mas a ausência dela também me permite que eu tenha outra liberdade, outra facilidade que eu não teria se eu tivesse essa bênção. E é importante a gente procurar aprender a tirar de toda situação, a gente tirar alguma coisa de positivo, alguma coisa que a gente realmente possa aprender, e muitas vezes é isso que Deus quer. Muitas vezes Deus, Ele quer nos ensinar, outro dia eu estava pensando, e eu falei com Deus, Deus, o silêncio também é uma resposta tua, o silêncio de Deus também é uma resposta. Já vista quando a gente vê Pilatos interrogando Jesus, e a Bíblia diz que Jesus guardou o silêncio, Jesus ficou em silêncio, Jesus só respondeu o que era necessário. Na hora que não era necessário, ele não respondeu nada, ele ficou em silêncio. Na hora que perguntou, tu és o rei dos judeus? Ele disse, o meu reino não é deste mundo, logo tu és rei. Então, quer dizer, na hora que Jesus foi questionado, ele respondeu, mas na hora que não era para questionar, ele ficou quietinho, ficou em silêncio. E muitas vezes é nesse silêncio, nessa falta de resposta de Deus, é que Ele está nos falando alguma coisa e a gente não consegue perceber, porque a impaciência está nos cegando. E precisamos pedir a Deus que Ele tenha misericórdia de nós. Precisamos reconhecer com humildade, irmãos, falar, Senhor, eu estou impaciente, Senhor, eu não estou conseguindo enxergar o que o Senhor está querendo dizer, me mostra, me ajuda, para que eu não peque contra Ti, para que eu não Te entristeça, para que eu não venha tomar atitudes precipitadas, para que eu não venha falar coisas que não devem ser ditas, porque a impaciência nos leva a falar coisas que não devemos falar, a impaciência ela nos leva a tomar atitudes que não devemos tomar.
A impaciência é um grande problema, irmãos, e por isso que precisamos pedir a Deus, Senhor, que eu possa ser paciente. O fruto faz parte do fruto do Espírito Santo. A impaciência reforça as emoções negativas, a ansiedade, o estresse, a angústia, atrapalha a capacidade de pensar. Você está impaciente, você quer pensar rápido, quer resolver rápido, mas muitas vezes não é o melhor pensamento que você deveria ter naquela situação. Tudo isso por causa da impaciência. Então a impaciência deixa a pessoa agitada, nervosa, a pessoa não gosta de esperar, apressado, aflito. Tudo isso concorre para quê? Para que a gente seja precipitado no falar e para que a gente também tome atitudes precipitadas, que muitas vezes são atitudes que não vão trazer boas consequências para nós. E o povo fez isso, o povo ficou impaciente pelo caminho, e então o povo falou contra Deus e contra Moisés. O povo falou contra Deus e contra Moisés por causa da impaciência. Começou a falar o que não devia. Porque nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastígio desse pão vil. A palavra vil significa desprezível, indigno, que tem pouco valor. Olha, Deus estava mandando maná para eles no deserto, estava alimentando eles, estava presente durante o dia numa coluna de nuvem, durante a noite numa coluna de fogo. Deus estava presente o tempo todo com eles. Deus não abandonou eles em nenhum momento. Deus alimentava com pão, enviava o pão, enviava a água. Deus cuidava do povo e eles simplesmente falaram assim: a nossa alma tem fastio desse pão vil. Ou seja, a impaciência provocou o quê? A insatisfação. E a insatisfação fez com que eles murmurassem, com que eles reclamassem. Né? Aquela ideia, Deus nos tirou, Moisés, Deus nos tirou do Egito para a gente morrer aqui nesse deserto? Essa foi a intenção de Deus, como se Deus tivesse planejado fazer isso, né, irmãos? Como se Deus tivesse planejado que o povo fosse retirado do Egito para morrer no deserto. Olha a cegueira que eles estavam por causa da impaciência. Então Deus, para frear essa impaciência, para lidar com o povo, Deus ele enviou aquelas serpentes abrasadoras. E aquelas serpentes abrasadoras começaram a morder o povo, né? Começaram a morder. Aqui diz que mordiam o povo, não é, irmãos? Eu falei que outro dia, e repito, não é picada de cobra, é mordida de cobra. A cobra tem dente, a cobra morde. Então a cobra estava mordendo o povo, aquele povo, e muitos estavam morrendo, e o povo de Israel então, porque estava acontecendo aquela situação tão desagradável, eles reconheceram que eles tinham pecado contra o Senhor. Então Deus precisou tomar uma atitude dura para poder frear a impaciência do povo, para poder frear a atitude do povo. Mas porque Deus teve prazer em fazer aquilo? Não, Deus não teve prazer em fazer aquilo, mas Deus ele quis frear a impaciência e ele quis parar com a murmuração. E muitas vezes pode acontecer isso conosco também, porque Deus ele quer que a gente fique centrado, que a gente fique concentrado nele, ligado nele, sabendo que ele tem o controle de todas as coisas, e que se ele tem o controle de todas as coisas, nós não temos que ficar impacientes e nem desesperados. E é isso que ele queria dizer para o povo: olha, eu estou presente, eu estou cuidando de vocês, e vocês estão murmurando, o inimigo se levanta, eu dou o livramento, e vocês estão murmurando. Então Deus ali, ele quis mostrar para o povo, que ele lidou com o povo, porque esse povo já tinha murmurado antes, já tinha falado mal da terra prometida, exceto Josué e Calebe.
Os outros 10 espias deram um informe negativo a respeito da terra prometida. E o que o povo fez? O povo, em vez de ouvir Josué, Caleb, em vez de ouvir Moisés, que foi o líder levantado por Deus, preferiu ouvir aqueles 10 espias que tinham falado mal da terra. Então o povo ele já tinha um histórico de rebeldia, ele já tinha um histórico de murmuração, tanto é que chegou certo momento, naquele período, naquele momento ali do bezerro de ouro, Deus ele falou que ele ia destruir o povo. Aí Moisés falou: não faça isso não, por 2 motivos. Primeiro, porque o Senhor prometeu para Abraão, Isaque e Jacó que faria deles uma descendência, e o Senhor também matando esse povo no deserto. Os egípcios vão falar assim: o Senhor tirou eles do Egito para poder matá-los no deserto. Então, quer dizer, a honra de Deus ia por água abaixo. Então Moisés ele argumentou com Deus, e é por causa disso Deus ele poupou o povo. Então o histórico de murmuração já era muito grande, o histórico de murmuração já vinha todo momento. Moisés, teve certo momento lá que eles quiseram apedrejar Moisés, reclamaram, aí a glória do Senhor veio e impediu de Moisés ser apedrejado. Então o povo ele já tinha essa característica, e o povo ele não se sensibilizava, falando assim: olha, precisamos corrigir isso acontece conosco também. Se a gente tem essa tendência, a gente tem que perceber: meu Deus, eu estou tomando essa atitude, eu estou sendo precipitado, eu estou fazendo isso, eu estou tomando um caminho errado, meu temperamento está me levando para uma atitude errada, mas Senhor, tem misericórdia, me ajuda a corrigir, me ajuda a alinhar novamente, para que eu possa seguir a Tua vontade. Precisamos estar sempre fazendo reflexões, irmãos, das nossas atitudes. Precisamos estar sempre fazendo reflexão das nossas palavras. Precisamos sempre aferir as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos pensamentos, para ver se estão de acordo com a palavra de Deus. E que se em algum momento não estiver, não tem problema, somos falhos e pecadores, vamos aos pés do Senhor Jesus e vamos: Senhor, tem misericórdia, eu quero consertar contigo. E é assim que a gente vai caminhando, vai sempre consertando, sempre acertando, e vai caminhando e vai refletindo. É uma vida de reflexão, é uma caminhada de reflexão, sempre olhando para Jesus e sempre tendo a palavra de Deus como referência. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então essa é a atitude que nós devemos ter. Então o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado porque falamos mal contra o Senhor e contra ti. O povo reconheceu o seu pecado, reconheceu que tinha falhado contra Deus. Ora ao povo, Moisés, faz uma oração ao povo para que ele tire as serpentes de nós, do nosso meio. Então Moisés orou ao povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo o mordido que a mirar viverá. Aqui nós vemos uma coisa muito interessante, que Deus ele perdoou o pecado do povo. Deus ele perdoou o pecado do povo, mas Deus ele não tirou a consequência do pecado. Porque pecado para Deus não tem pecadinho, não tem pecadão. Pecado para Deus é pecado. Você roubou R$1 de uma pessoa, você roubou. Você roubou R$1 milhão de reais, você roubou. A consequência é o seguinte: se você roubar R$1 milhão, a pessoa vem atrás de você. Agora, se você roubar R$1, ela deixa para lá, não é? A questão não é o pecado, a questão é a consequência do pecado. Às vezes a gente acha: não, esse pecado é grave. Por quê? Porque a gente vê que esse pecado grave, ele traz uma consequência mais séria. Às vezes o outro pecado, que é pecado também, mas ele não traz uma consequência tão séria. Então, a gente classifica de pecadinho, pecadão. Esse pecado é mais sério. Todo pecado é pecado. Pecado é ferir a santidade de Deus. Então, quando nós pecamos, nós estamos ferindo a santidade de Deus.
A consequência do pecado é que pode ser mais séria. Aí a gente fala que é pecadinho, ou um pecado mais grave, um pecadinho, um pecadão, a gente classifica de acordo com a consequência, mas para Deus é pecado do mesmo jeito. E então Deus, ele não tirou a consequência do pecado, ele perdoou o pecado, mas ele não tirou a consequência do pecado. Isso nós precisamos refletir, irmãos, porque o perdoar, Deus perdoar o nosso pecado é uma coisa, agora a consequência fica, e a gente vai ter que arcar com essa consequência, a não ser que Deus tenha muita misericórdia e naquele momento ele possa remover aquela consequência também, mas é importante nós entendermos que o pecado traz consequência. Então é importante a gente refletir, pedir a Deus que a gente consiga ter uma vida o mais correto possível na presença dEle, de acordo com o propósito dEle, sempre sendo sóbrios e vigilantes na presença de Deus. Mas Deus, ele proveu uma solução para o povo. Deus disse assim: Moisés, faz uma serpente abrasadora e põe-na numa haste, será que todo mordido que a olhar viverá. Então estava lá no arraial, no meio do povo, uma pessoa era mordida por uma serpente. Se aquela pessoa olhasse para a serpente de bronze, ela ficaria curada. Mas é interessante a gente entender, irmãos, que não era a serpente de bronze que curava. Aquela serpente de bronze não tinha poder nenhum, mas era a obediência à palavra de Deus. O fato da pessoa mordida olhar para a serpente, ela estava obedecendo à palavra de Deus, e na obediência da palavra de Deus, ela era curada. Não era porque a serpente curava, mas o povo entendeu errado. Mais uma vez, depois nós vamos ver que o povo entendeu errado, e nós vamos ver o que aconteceu. Daqui a pouquinho nós vamos ver. E nós temos também outra passagem muito interessante, foi quando Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Não foram as águas do Rio Jordão que curaram Naamã, mas foi a obediência dele. O que o profeta Eliseu disse? Você mergulha 7 vezes no Rio Jordão e você vai ser curado. Quando ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão, Naamã ficou curado. Mas ficou curado por quê? Porque ele obedeceu a palavra de Deus, a palavra que o profeta deu por intermédio de Deus, né? A palavra de Deus falada por meio do profeta Eliseu, ele obedeceu. Então as águas do Jordão não tem poder nenhum, né? As poderosas águas do Rio Jordão, não existe nada disso. Poderoso é Deus para curar, poderoso é Deus para salvar. Então nesse momento a gente entende que a obediência é que traz a bênção, a obediência é que traz a vida. Se a pessoa olhava para a serpente de bronze, ela era curada. Naamã mergulhou e ele foi curado. O segredo está na obediência à palavra de Deus. O segredo está em nós sermos obedientes, em nós andarmos na presença do Senhor. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. É muito interessante nós entendermos aqui, irmãos, a disciplina de Deus. Como Deus, ele disciplinou o povo. Isso vale para nós hoje também. Se a gente começar a sair do propósito de Deus, a disciplina vem. E é interessante que está escrito em Provérbios capítulo 3, versículo 11. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Também tem aquele versículo que fala, né? Assim como o pai corrige o seu filho a quem ama, assim o Senhor corrige aos seus servos, corrige aos seus filhos. Então, filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor. Então, se Deus, ele nos deu uma disciplina, se Deus ele nos deu uma repreensão, precisamos entender que aquela atitude é uma atitude
de amor, é Deus dizendo: olha, se conserta, alinha a sua vida, anda na minha presença, ser perfeito, ser tu uma bênção na minha presença. E nós vemos aqui, irmãos, em 2 Reis, capítulo 18, como o povo, o povo de Israel, ele era sujeito, né? Ele era sujeito a sair da presença de Deus. Parece que não tinha muita firmeza na palavra de Deus. Interessante que eles viram tantos milagres, né? Viram tantos milagres, viram o mar vermelho se abrir, viram a coluna de fogo, a coluna de bronze, a coluna de fogo, a coluna de nuvem na presença do povo. E eles viram tantos milagres, e o povo sempre caía, ele sempre fracassava na presença de Deus. E é interessante que a gente vê que esse povo, quando ele saiu do Egito, eles tinham uma mentalidade de escravo. Por isso que ele ficava com saudade dos bolos, né? Ficava com saudade do bolo, ficava com saudade do alimento do Egito. Os alhos do Egito. Eu começava a falar, tinham saudade do Egito, tinha vontade de voltar para o Egito. Mas é necessário experimentar uma libertação verdadeira, uma libertação completa, e o povo ele não conseguiu fazer isso. A maior prova foi quando eles se rebelaram, falaram mal da terra prometida, e qual foi a consequência? O que Deus disse? Todos aqueles de 20 anos para cima, que murmuraram contra a terra prometida, não vão entrar nela. Aqueles de 20 anos, porque é como se Deus estivesse fazendo assim uma limpeza na mentalidade do povo. Aquele povo que estava indo para a terra prometida, estava indo com uma mentalidade de escravo, e Deus permitiu que aquele povo perecesse na terra prometida, no deserto, exceto Josué e Calebe, porque aquele povo estava com uma mentalidade de escravo. Então eles iam para a terra prometida com uma mentalidade de escravo. Então todos eles pereceram no deserto durante 40 anos de peregrinação. Então aqueles que tinham 20 anos, quando eles entraram no deserto, já tinha 60, né? E os seus filhos também entraram numa geração nova. Talvez alguns ali, os mais novos, nascendo, não conheceram o Egito. E aí Deus ele fez uma limpeza na mentalidade. E essa é uma aplicação espiritual interessante para nós, porque nós precisamos limpar a nossa mentalidade também, quando a gente, principalmente aqueles que se converteram, aqueles que tiveram experiência de salvação, que vieram do mundo com as suas paixões e concupiscências. A gente precisa limpar a nossa mente de tudo aquilo que era do mundo, porque agora a nossa mente tem que ser a mente de Cristo. E o que é a mente de Cristo, irmãos? A mente de Cristo são os pensamentos de Jesus. O que é o pensamento de Jesus? Ele disse: que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Eu não falo o meu ensino, mas eu ensino o ensino do meu Pai. Ele foi obediente até a morte de cruz. A mente de Cristo é a mente de obediência a Deus, é a mente de sujeição a Deus, é a mente de querer agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus. E essa é a mente que tem que estar no nosso entendimento, esse culto racional, consciente, uma mente renovada na presença de Deus. A mente de Cristo, o cristão tem que ter a mente de Cristo, porque a mente de Cristo é a mente de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus, de agradar a Deus. É por isso que o cristão ele tem que nascer de novo, ele tem que ter uma experiência do novo nascimento,
Justamente por causa disso, porque quando ele tem um novo nascimento, aquela mentalidade mundana vai sair, aquela mentalidade de escravidão do diabo vai sair, de querer fazer a vontade do diabo, fazer a vontade da carne, fazer a vontade do mundo, vai sair, e agora quando ele experimenta um novo nascimento, o Espírito Santo vai dar para ele a mente de Cristo. E aí vai ser um povo que vai ter a mente, o seu olhar para o Salvador, querendo agradar a Deus. É por isso que eu acho muito interessante quando o povo ele saiu do Egito, né, e pereceu no deserto, e mesmo assim o povo continuou muitas vezes pecando, o povo muito inconstante, o povo de Israel na presença de Deus. E nós vemos aqui que em determinado momento, em 2 Reis, capítulo 18, no versículo 4, nós vemos Ezequias. Ezequias foi um dos reis do reino do sul. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi seu pai. Olha só, irmãos, 2 Reis, capítulo 18, versículo 4. Removeu os altos, que eram aqueles altares onde ofereciam sacrifícios aos deuses estranhos, né? Baal e outros. Quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo, e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Olha que interessante, irmãos, e nós estamos falando de algo que aconteceu 600 anos depois. Aquela serpente de bronze ficou no meio do povo de Israel durante aproximadamente 600 anos. Eu fiz as contas aqui, deu aproximadamente 600 anos que aquela serpente de bronze ficou no meio do povo, depois desse episódio no deserto, e aquele povo queimando incenso e idolatrando a serpente de bronze. O período dos juízes foi aproximadamente 350 anos. Isso aqui foi depois do período dos juízes. Saul reinou 40 anos, Davi 40, Salomão 40, 120 mais 350, 470. Isso aqui foi antes de conquistar a terra prometida. Depois Caleb viveu mais 45 anos. Aí você vai somando os anos, deu quase 600 anos. Então, irmão, 600 anos é o perigo da idolatria. O perigo da idolatria aqui a gente pode entender o seguinte, que muitas vezes a gente recebe uma bênção de Deus e a gente esquece que foi Deus que deu aquela bênção, e a gente começa a idolatrar a bênção e adorar aquela bênção, a valorizar aquela bênção, e muitas vezes coloca aquela bênção no lugar de Deus. Aí muitas vezes a gente fica pensando, por que está demorando? E a gente fica impaciente. A bênção que Deus deu aqui foi a solução para aquele problema. E é interessante também que essa serpente de bronze, ela é mencionada por Jesus no Evangelho de João, no capítulo 3, na sua conversa com Nicodemos. Jesus ele fala assim, Nicodemos, João capítulo 3, versículo 14. É interessante quando nós lemos aqui no versículo 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 13, versículo 16. Então aí olha só o que Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aí eu já ouvi dizer que esse de tal maneira é porque Deus amou o mundo de uma maneira tão maravilhosa que João não soube dizer, então ele falou que é de tal maneira, mas não é nada disso. A gente volta aqui no versículo 14, que a gente vê: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna.
Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual tal maneira? Do mesmo jeito que Deus amou o mundo, que Deus amou o povo lá no deserto, que Deus proveu a serpente de bronze para todo aquele que fosse mordido, olhasse para a serpente de bronze e fosse curado. Do mesmo modo, Deus amou o mundo de tal maneira, do mesmo modo, Deus amou o mundo, mas agora Ele deu não uma serpente de bronze, mas Ele deu o seu Filho Jesus Cristo, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A serpente de bronze é uma tipologia de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Aquele povo olhava para a serpente e era curado, e era salvo. Hoje, para sermos salvos, nós olhamos para Jesus Cristo, amém, irmãos? O autor e consumador da nossa fé, aquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, aquele que agora com o seu sangue é o antídoto do pecado, o seu sangue neutraliza o pecado em nós, o seu sangue nos purifica de todo o pecado, para que a gente possa entrar na presença de Deus e oferecer a Deus um culto racional, um culto aceitável, um culto no Santo dos Santos, além do véu, um culto na sala do trono. Nós podemos entrar na sala do trono, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e nos habilita a entrar na presença de Deus. Somos aceitos na sala do trono, somos aceitos por Deus somente por causa de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que em Jesus Deus estava reconciliando consigo o mundo. Em Jesus Deus estava reconciliando cada um de nós com Deus. Deus pegou Jesus e nós estamos aqui, Deus está aqui, o pecado está aqui. Jesus fez isso, lá na cruz Ele fez isso, Ele nos uniu, Ele nos reconciliou a Deus, porque o que nos separava foi removido pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário. Então, irmãos, essa é a mensagem de hoje, uma mensagem que me chamou muita atenção, essa questão da impaciência, que é um grande problema que nós estamos vivendo. Eu tenho certeza que todos nós estamos esperando algo de Deus, uma resposta, uma solução, de uma forma ou de outra, e nós precisamos tomar o cuidado com essa impaciência, amém? Para que a gente não venha murmurar, para que a gente não venha reclamar, para que a gente não venha tomar atitudes precipitadas, coisas que podem trazer consequências, como as serpentes, As serpentes foram a consequência da impaciência do povo, mas Deus mostrou a misericórdia dele e providenciou uma serpente de bronze. Mas Deus não quer fazer isso. Deus não quer ficar providenciando alternativas para nós. Deus tem um plano para nós e Ele quer seguir esse plano à risca, amém? E o necessário é que a gente confie no Senhor. Fala: Senhor, está difícil até te confiar, mas eu tenho que confiar. Aquele hino que diz: quando tudo diz que não, a tua voz me encoraja a prosseguir. Os irmãos conhecem esse hino? Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. É isso, irmãos. Precisamos prosseguir, amém? Olhando para o alvo, para o autor e consumador da fé, que é Jesus, sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. Não tem solução para a direita, não tem solução para a esquerda. Atrás tem problema, Faraó está atrás, tem montanha dos dois lados, o mar está aqui. Se o mar não abrir, Deus vai fazer a gente andar por sobre as águas. Deus tem a solução para nós, Deus tem a resposta para nós, mas precisamos confiar, amém? Queria que a igreja ficasse em pé em nome de Jesus, que a gente possa refletir nesse texto, irmãos. Essa serpente de bronze é mencionada na Bíblia,
tem dois momentos aqui, na questão do que o rei Ezequias destruiu essa serpente, porque o povo começou a queimar incenso para ela, e também Jesus falando que assim como a serpente foi levantada no deserto, de tal maneira, do mesmo modo que Deus amou o povo. Os irmãos entenderam o significado da expressão de tal maneira? Do mesmo modo, de tal maneira que Deus amou o povo lá no deserto com a serpente, Deus amou o mundo, não enviando uma serpente agora, mas enviando o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, amém? Deus nos amou de tal maneira, que Ele providenciou para nós a salvação e a redenção em Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos ficar com essa palavra, os problemas da impaciência. A impaciência traz consequências, a gente fala precipitadamente, a gente toma atitudes precipitadas. Vamos pedir a Deus que nos dê paciência, amém? E confiança no Senhor. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.